como as pessoas hoje em dia, elas têm muito pouca iniciativa. As pessoas têm pouca iniciativa. Por exemplo, eu vi a Copa 70. O Zagallo montou aquele time? Montou. Mas em muitos jogos, os jogadores em campo mudavam tudo. Como o Rogério Ceni fazia no vestiário. Sim. Então, o Rolência tá lá, tá vendo que tá complicado, o Neymar tá assim. Vai pra dentro, né? Cara, eu vou jogar, cara. Essa é uma coisa que eu concordo muito, Sr. Mani, porque muitas vezes a gente vê o técnico entrando numa espiral de crise, começa a ser criticado e realmente um time não tá jogando bem, mas você fala, cara, chega uma hora que beleza, tem hora que o trabalho realmente esgota e beleza, mas tem jogos de times em má fase que você fala, não é possível que o jogador não entende que ele tá precisando fazer alguma coisa diferente. Não, isso é só, você tá Aí percebendo no meio do jogo que não tá andando, não precisa esperar o técnico falar. Exatamente, aí vai falar, mas o técnico tem esse esquema engessado e tal. Pô, mas então toma iniciativa, faz alguma coisa sabe que Você diferente. vai ser um músico tocando desafinado o dia inteiro? Falta putz, eu não- personalidade. Pausa. Mas é óbvio, mas é só você dar uma olhada. Antigamente, você tinha a várzea, que fornecia o terrão, o campinho de terra batida, jogando no asfalto. A molecada jogava descalço, chegava nos clubes com o pé, tudo arrebentado, não tinha nem chuteira. Hoje em dia, essa molecada já chega com 9 anos para treinar no centro de treinamento do Palmeiras, do Flamengo, do Bragantino, você entendeu? Mas nesse sentido, esses o caras Palmeiras... não tem calo no pé. Nesse sentido, o Palmeiras foi bem numa coisa, a gente tem que elogiar o João Paulo Sampaio, que talvez seja o grande cara que transformou a base do Palmeiras, porque colocou lá na academia 2, lá em Sim. Guarulhos, onde o Palmeiras faz a base, um campo com terra, totalmente irregular e tal, e tem escrito uma placa, quando eu fui visitar lá, aqui não há espaço para treinadores. Aqui é espaço para desenvolver... Algumas Sim, categorias mas têm isso, treinos os caras vão lá e recorrentes lá. fazem exatamente o que você Então, tá mas fazendo. é que tá. O cara Isso joga é na uma terra. coisa. Acostumar Uma coisa é você fazer isso dentro do centro de treinamento. Outra coisa é você fazer isso na rua, no campinho. O cara te dando peteleco na orelha. Brigando, mas voador. pelo- pelo menos é uma iniciativa, vai. personalidade do jogador. Mas a gente você tá não falando forja. de Estevão e Hendrick Você aqui. não forja. Claro, há exceções. Você não consegue forjar jogadores com personalidade, jogadores com atitude, jogadores com iniciativa. Dentro de uma academia, pô. Os caras jogam na academia o tempo inteiro. Mas eu não acho que é só. Entendeu? Eu não acho que é só esse ambiente do local do treino, tá, senhor? Eu A entendo chuteira o que você tá desses falando. caras. Bruno, a chuteira desses caras. A chuteira é uma sapatilha. É uma sapatilha. Antigamente, a chuteira, o prego entrava, porque o cravo era de borracha. À medida que você jogava, ele ia gastando igual sapato. E o prego, à medida que você pisava, ele ia subindo. Você arrebentava todo o pé. Hoje em dia, os caras têm tudo. Você entendeu? Hoje o mundo é diferente em todos os setores. Em todos os setores. Você entendeu? Não é só no futebol, não. Na sociedade como um todo. Sociedade como um todo. Não é uma geração que você vê, por exemplo, com iniciativa, para brigar pelas coisas. Entendeu? A primeira pedra que aparece no caminho do cara, o cara dá a meia volta e retorna para onde ele Mas estava. eu acho que no entendeu? futebol, mais do que essa questão de estrutura, de ter tudo de mão beijada, que eu acho que realmente às vezes Isso, mão atrapalha, no futebol, tem uma outra questão que é a bolha que os empresários e assessores criam 45 pessoas passando a mão na cabeça. Exatamente. O jogador, ele é formado, aí eu acho que esse é o grande erro de formação hoje em dia, mais do que a estrutura ser boa ou ser ruim. O cara é educado a achar que ele tá sempre certo, e se alguém tá E criticando que ele é o porque... melhor jogador do Porque mundo. no sub-20 ele E já é se tratado alguém, como se alguém o superastro. critica, é porque tem inveja dele. Exatamente. Porque É no isso. sub-20 E o Neymar ele já- é um retrato disso. No sub-20 ele já é infelizmente. tratado como um Exatamente. superastro. O moleque tem 16 anos. Mas ele já mesmo quando não é como tratado tudo. como superastro, ele é tratado as pessoas vão ter inveja do que você tem. Cara, não é assim. Constrói-se inimigos imaginários. Na Exato. imprensa é um inimigo imaginário. Exatamente. O torcedor que tá lá na rede É social uma é um geração inimigo sem imaginário. fibra. É uma geração sem fibra. Hoje não se pode Sem criticar garra. os jogadores de futebol. Não se Não pode. pode. E é não uma pode. atitude que alguns E outra caras ainda coisa, têm. Os familiares, por exemplo, a família do Gabriel Barbosa, do Gabigol. Pô, a gente que conhece futebol sai de bastidor. Sai de bastidor. E hoje em dia, qualquer jogador, é aquilo que vocês estavam falando, os empresários, os pais, os parças, esses caras chegam lá e falam o seguinte, ó, você é o melhor cara do mundo. E não é verdade. Não liga Quando porque você estão falando. não liga. Ao invés do cara tentar olhar, ler, ouvir as críticas,
e falam, caramba, o que está acontecendo? Deixa eu melhorar? Não. Aprender, Eles acham absorver. Ou que até o se mundo está motivar contra com eles, isso. ou então é a história da inveja, que você falou. Esses caras... Gente, Já ouvi isso, assim, mas Ou muitas se motivar vezes. com isso, quer dizer, eu muitas vou vezes. pegar todas essas críticas aqui e vou fazer acontecer em campo. Várias vezes o Endrick fez isso, o próprio Gabriel no Flamengo, estão me criticando, então tá bom, agora eu vou mostrar em campo. Não se fragilizar e tal, não sei o quê. Isso é um problema mesmo da geração. E eu acho que tem, assim, eu trago um ponto que talvez seja importante do debate, que a quantidade de mata-matas também vai formando o cara ali para ser decisivo. Acho que, claro que as rodadas do Campeonato Brasileiro são importantes, eu também acho mas isso. eu acho que até 2003 ali, quando a gente tinha o Campeonato Brasileiro em mata-mata, o cara era muito acostumado a ter que decidir jogos. Jogos difíceis. Hoje o cara pode ser campeão brasileiro, e não é uma crítica à fórmula só, mas é uma coisa que doma um pouco a característica do cara. Mas você O tem cara pode ser Libertadores, campeão Copa do brasileiro sem Brasil, decidir os jogos Paulistão. decisivos. Você tem um monte de mata-mata ao mesmo tempo. Mas no Mas Campeonato são Brasileiro campeonatos que são não são 38 tão importantes rodadas. quanto o brasileiro. Ah, A sim. Libertadores é. A Libertadores é. Eu concordo com você. Mas faz sentido isso. Mas cara, nessa eu acho comparação, isso. quando você olha, a gente pegar o recorte de seleção brasileira e esses 24 anos sem título, quando você olha a evolução, por exemplo, do futebol uruguaio e do futebol argentino nesse período, que revelaram muitos jogadores ao mesmo tempo, você vê uma diferença de perfil de jogador. Você pega os meio-campistas da Argentina lá. Todos eles eram camisas 10 nos seus clubes de origem, em tese tratados como novos Riquelmes, como novos Messi, como os caras de referência técnica. Eles chegam na seleção e se fecham de um jeito em que cada um virou outra posição. Então, um virou primeiro volante, outro virou segundo volante, outro joga... Eu acho que tem esse senso de atitude, de personalidade, que no Brasil a gente acabou criando um monte de jogador à moda Neymar, à moda Ronaldinho Gaúcho, que é o futebol moleque, que tem seu lado legal, gosto, mas que eu acho que falta um pouco dessa pimenta, Eu acho que a desse gente senso da perdeu exatamente competitividade. isso, sabia? Eu acho que a gente perdeu exatamente esse estímulo à criatividade, que talvez fosse a parada mais forte que a gente tinha. Eu não acho. Hoje muitos desses caras são instruídos desde 15, 16 anos a trabalhar a parte física, a parte tática e tal. E assim, beleza, eu acho que a parte tática... Eu também acho isso. Eu acho que a parte tática é Concordo com importante. você. Mas talvez com um moleque de 13 anos, eu não acho que seja a coisa mais importante. Eu acho que o cara tem que pegar horas de voo ali, jogar e tal, não sei o quê. O próprio João Paulo fala bastante sobre isso, né? Quando ele faz ali um campo de terra na academia da base do Palmeiras... E ele estimula os caras a jogarem bola como se fazia na rua e tal. Eu não tô defendendo se tem segurança pública pra jogar na rua, não é isso. Mas assim, o moleque tem muito mais possibilidade de improvisar, de treinar esse improviso e tal, não sei o quê. Quando a gente pega um moleque de 15, 16 anos, esse Robinho Júnior, que acabou de subir, é um moleque habilidoso, um moleque... Dá pra ver que o moleque tem habilidade, tem condição técnica e tal. Eu não sei como ele tá sendo trabalhado. Se ele tá sendo estimulado pega a bola e vai pra cima. Ou se ele está sendo estimulado a cumprir um papel tático de ficar voltando a... Não estou dizendo que a tática não seja relevante, mas eu acho que com 13, 14 anos, talvez não seja a coisa mais importante, entendeu? Não, isso eu concordo, mas eu acho que não é isso. Eu acho que, por exemplo, o futebol uruguaio e argentino evoluíram em outros quesitos que o Brasil... O Brasil pode até ter abandonado essa identidade, mas eu acho que o Brasil não conseguiu entender que o futebol hoje também precisa de outros elementos. E essa parte da personalidade, da imposição mental, é algo que eu vejo muito fraca hoje Mas no na Brasil. Argentina se trabalha muito isso. O Rafinha, acho Sim. que o episódio do Rafinha foi bem emblemático nesse sentido. Dele, antes do jogo Ele contra... fez tudo que todo mundo pedia nos últimos anos. Fez. Nossa, vamos provocar porque... Isso, ele respondeu ao Romário, ele foi provocador. E no fim, na hora que tem que mostrar mesmo... Enfim, não jogou e ainda depois já foi pedir desculpa Tem que ser pro muito bom vestiário, pra você entendeu? bancar e fazer. Esses caras não Então pisaram banca. no Mas barro. eu não acho que isso é Banco. novo. Os caras Se não você pisaram no pega a barro. seleção de 2006, que hoje virou essa ode da nostalgia ali ao quarteto... E nem era um time que jogava tão bem. Sormani, você lembra como foi a repercussão da seleção de 2006? O quanto esses caras foram achincalhados por falta de vontade, por falta de sangue. Então, acho que assim... Acho que as coisas estão um pouco confusas na nossa cabeça por esses 24 anos sem título da seleção brasileira. Acho que todos esses pontos levam o Brasil a estar nessa crise no futebol E de aí, entendeu que a seleções. gente tem formado? A gente tem formado muito mais volantes, caras fortes, físicos e tal. É um Estevão pra cá, pra 10, João Gomes, André... Já meias criativos a gente sofre, E a né? Argentina Não revela um encontra monte. tanto. Exatamente. Acabou de passar o Almada aqui. Exatamente. Que Quantos é caras desses a gente tem revelado?